Ontem saiu uma matéria no Jornal Globo a respeito da nacionalidade. Eu fiz a consultoria para o repórter que falou sobre o tema, porque no dia 1º de abril desse ano, agora, cerca de 2 dias, não sei quando que você vai assistir essa live, 1º de abril de 2024, entrou em vigor a alteração da Lei de Nacionalidade, ok? A Lei de Nacionalidade, ela define as situações em que você vai ter a nacionalidade por aquisição ou atribuição. O que significa? Nacionalidade originária ou nacionalidade adquirida. No campo da nacionalidade adquirida, e aí leia-se, tem muita gente que fala cidadania e nacionalidade. Juridicamente falando, o termo correto é nacionalidade, tanto que a gente fala lei da nacionalidade, a gente não fala lei da cidadania. Mas é a mesma coisa em termos gerais. As pessoas falam cidadania e estão se referindo à nacionalidade, tá? O que é um erro, mas vamos na sequência. Então, a pergunta é, você tem direito à nacionalidade portuguesa derivada, ou seja, adquirida, por tempo de residência em Portugal? O que diz a lei hoje? A lei diz o seguinte: você vai ter direito à nacionalidade portuguesa se você mora em Portugal há pelo menos 5 anos, desde que você tenha um pedido de residência válido e ele tenha sido concedido. O que significa? Que a nacionalidade vai contar a partir do pedido realizado e não da sua concessão. Ela vai retroagir os efeitos. Por quê? As pessoas estão se confundindo, achando que elas podem, a partir do pedido, contou 5 anos, eu tenho a nacionalidade. Não é assim que funciona. Então, eu vou dar um exemplo prático. Entrei em Portugal em 2019. Fiz a minha manifestação de interesse em 2019. Minha manifestação de interesse foi aceita em 2022. Então, desde 2022, tenho um título de residência válido, ok? Posso pedir a minha nacionalidade a partir de quando? Da data contado retroativamente 5 anos do pedido da sua manifestação de interesse. Perceberam o que eu quis dizer? Do contrário, tem gente que está entendendo que é assim. Cheguei em Portugal em 2019, dei entrada na minha manifestação de interesse em 2023. Vamos supor que esse exemplo exista, tá? Agora, em 2024, faz 5 anos que eu moro em Portugal. Posso pedir a nacionalidade? Não. Por quê? Primeiro, você ainda não tem um título de residência válido. Então, é preciso que a data que vai fazer retroagir é do pedido. No entanto, é preciso que ele seja aceite. Perceberam a diferença? Ou seja, você pode pedir a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, desde que você tenha um pedido de residência válido. Ou seja, a residência na sua mão. E vai retroagir desde a data que você pediu. Quais são as polêmicas que envolvem esse tema? CPLP e troca de manifestação de interesse. Por quê? Porque as pessoas que tinham manifestação de interesse desde a época de 2020, 2021, depois tiveram que trocar para a CPLP, induzidas por toda aquela questão do sistema. Significa que a gente vai comer delas aquele período inicial e só vai entender como pedido válido aquele que ela fez para a CPLP? Ponto de interrogação. Por quê? Primeiro, essa lei, toda lei ela tem que ser acompanhada de um modus operandi, que a gente chama de decreto regulamentar. Esse decreto regulamentar ainda não foi publicado. O prazo para que ele entre, para que ele seja, que o governo defina a forma de execução da lei é de 60 dias. E uma vez que ele defina essa forma de execução da lei, é que a gente vai poder entender quais são as abrangências, ou seja, como eles vão tratar cada assunto. E é por isso que eu fiz uma petição que está lá no link da BIOS, pedindo para sermos ouvidos em matéria de decreto regulamentar, para que o legislador,
que estiver à frente desse decreto regulamentar entenda que é importante considerar todo o período, mesmo que haja troca de residência. Perceberam? Nós, enquanto imigrantes que estávamos à espera, eu estou falando nós, não é o meu caso, porque vocês sabem que eu nunca fiz manifestação de interesse na vida. Eu vim com visto, etc, etc. Mas eu falo nós, brasileiros geral, e pessoas que fizeram manifestação de interesse e têm direito à nacionalidade, ok? E aí é indistinto sobre de que país é a sua origem. Você que fez o seu pedido de manifestação de interesse, depois aderiu à CPLP, o seu pedido não foi analisado, ok? Então a gente não pode dizer que ele deu origem a uma residência válida, porque você fez a troca. Seria justo que num espaço de tempo de 1 ano você fosse induzido a fazer uma troca. Logo em seguida viesse uma lei que te abraça, mas que você não possa se servir dela porque você aderiu a uma residência que sequer tem validade na comunidade europeia? Pensem sobre isso. Só que lembra que a gente falou que tudo que foi feito em matéria de nacionalidade foi feito por um parlamento com maioria à esquerda e que agora estamos diante de um parlamento com maioria à direita? Como isso será tratado? Então, se esse assunto te interessa, se você quer ser ouvido como imigrante com relação aos efeitos da lei de nacionalidade por tempo de residência, assina esta petição que está no link da BIOS. Passe aos seus amigos, porque é a maneira de você fazer valer a sua voz. Pensa em como nós somos poderosos, vamos dizer assim, em termos de população. Para você fazer uma lei de iniciativa popular, precisa de 35 mil assinaturas. Os imigrantes em Portugal já chegam a quase 1 milhão. Imigrantes brasileiros já chegam a quase 500 mil. E muitos deles já têm o cartão cidadão. Então, significa que eu precisaria de 35 mil pessoas com cartão cidadão, ou seja, com direito a voto, numa única iniciativa para levar uma lei para ser tratada pelo parlamento. Veja o seu poder, pessoa portadora do cartão cidadão. Então, não vire as costas porque a sua situação já está resolvida. Ajude aos demais. Ah, tá tudo bem comigo, eu tenho meu cartão cidadão, tenho meu título de residência, inclusive já estou até à espera da minha nacionalidade portuguesa, porque mesmo com cartão cidadão você já pode votar. Tenha atenção a isso, mesmo não sendo nacional, você pode votar. E na Constituição não define sobre a nacionalidade, diz sobre se você é um eleitor. E o cartão cidadão permite a você ser eleitor, ainda que você ainda não tenha nacionalidade portuguesa. Somos uma comunidade de mais de 500 mil pessoas. Não sei quantos brasileiros são portadores do cartão cidadão. Mas para essa pessoa, para esse grupo de pessoas mudar a legislação, basta 35 mil assinaturas. 35 ou 350? Vou até conferir aqui, que eu tô achando um número tão baixo. Enfim, minha memória não tá muito boa para números. 60 mil é o que diz o regulamento. Ou seja, se eu tenho... Até porque essa lei foi alterada, tá, gente? Era menos. Mas que bom! Não são 35 mil, mas também não estão 350. São 60 mil a lei de iniciativa popular. No universo em que a gente tenha mais de 500 mil brasileiros, eu não sei a quantidade de pessoas que têm acesso ao cartão cidadão, eu posso dizer que se 60 mil pessoas se reunirem num propósito de alteração de uma lei que não seja de um tema sensível, ela pode levar um tema que afete a vida dos imigrantes ao parlamento. Isso é muito importante.